Mulheres se vestindo como prostitutas. Mulheres se vestindo como pessoas que não servem a Deus. E chamando atenção para o seu corpo. Eu tô ficando irritado e eu vou te explicar o porquê. Fica até o final desse vídeo aqui para você entender. Nós estamos vivendo dias onde um grupo de falsos cristãos tem crescido e tem falado muita besteira. Mas para isso, eu quero começar usando o texto de Gálatas 5, 19 ao 21, que diz o seguinte: as obras da carne, elas são manifestas. Ou seja, elas aparecem. Quais são elas? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Ou seja, Paulo, ele está relembrando algo que ele já falou antes. Não foi a primeira vez. Ele está dizendo bem claro aqui: eu os advirto como já os adverti. Ou seja, estou repetindo o que eu já falei. Aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. E aí tem um problema muito grande que a nossa geração tem enfrentado, de falsos cristãos que têm uma boa performance na pregação, no louvor, na questão de liderança, na questão de administração e algumas outras situações que fazem com que pessoas olhem estes que tem algum tipo de habilidade, seja no louvor, na pregação ou um desses pontos que eu citei, faz com que as pessoas olhem para eles como se eles fossem extremamente espirituais. Quando na realidade não é a performance em cima do palco, do altar, como você quiser chamar, não é a performance dentro dos seus talentos que determina se aquela pessoa ela está ou não sendo aprovada por Deus. Então, o que é que eu tenho visto? Eu tenho conversado bastante com a minha esposa sobre isso, e é impressionante como nós temos observado que pessoas que, em muitos momentos, são uma bênção no louvor, estão ao mesmo tempo cantando e adorando a Deus de forma vulgar. Está crescendo cada vez mais o número de pessoas que são ministros de louvor e que são vulgares. Que se vestem de forma vulgar. Não é difícil você encontrar um vídeo, uma foto, alguma coisa na internet de alguém ou cantando ou pregando se vestindo de forma vulgar. E isso é imoralidade. Existem pessoas que têm uma boa performance no altar, se apresentam muito bem, mas são pessoas que fora do ambiente eclesiástico, fora da vista das pessoas, ele se comporta como alguém que não crê em Deus. Na igreja, eu sirvo a Deus. Na igreja, eu performo muito bem. Mas fora da igreja, eu estou lá adulterando. Eu estou lá mentindo. Eu estou lá passando por cima das pessoas para conseguir um benefício próprio. Tudo isso não é correto. Infelizmente, parece que nós estamos cada vez mais nos permitindo nos cegar pela performance de algumas pessoas. Quando na realidade, alguém pode cantar muito mal e ela está entregando um louvor de qualidade e sendo agradável a Deus. E existem pessoas que estão cantando muito bem, que estão pregando muito bem, mas que estão sendo extremamente reprovadas por Deus. Porque elas pregam, mas não vivem aquilo que elas pregam. Eles falam, eles ensinam, não pelo amor à Escritura e ao Evangelho e a Cristo. Não por amor às almas, mas principalmente pelo reconhecimento das pessoas pela sua figura. Ou seja, eu quero que as pessoas me vejam como alguém que fala muito bem. Eu quero que as pessoas me vejam como alguém que canta muito bem. Eu quero que as pessoas me vejam como alguém influente e importante. Quando na realidade a nossa maior preocupação tem que ser: eu preciso me parecer com Cristo. E parece que esse versículo de Gálatas 5 tem sido esquecido por muitas pessoas. Eu conheço bons ministros, excelentes ministros, homens de Deus. Mas conheço também um grupo que tem crescido cada vez mais e é necessário que nós venhamos a nos atentar a isso. De pessoas que estão deixando de lado o princípio da Escritura e focando única e exclusivamente na performance que entrega. As obras da carne, elas aparecem. Elas são a imoralidade sexual, a libertinagem, a impureza, a idolatria, a feitiçaria, o ódio, a discórdia. É difícil a gente encontrar algum tipo de rixa dentro da igreja? Não, não é difícil.
É difícil a gente encontrar algum tipo de imoralidade sexual dentro da igreja, seja ela um ato consumado ou um ato de lascívia, o despertar do desejo, o gerar o desejo em outra pessoa. Mulheres se vestindo como prostitutas. Mulheres se vestindo como pessoas que não servem a Deus e chamando atenção para o seu corpo. Um dia desses eu vi uma mulher dizendo que ela sabe que é errado. Ela dizendo, eu sei que é errado, mas eu me sinto bem quando os homens estão olhando e me desejando fisicamente. Ela sabe que é errado, ela tem consciência que é errado, mas ela admitia que se vestia de forma vulgar, de forma a chamar a atenção, porque ela se sentia bem quando era desejada de forma sexual, de forma física. Isso é um grande problema que tem crescido cada vez mais. Até que ponto nós vamos nos permitir estar cegos para coisas que precisam ser corrigidas? Pessoas que se vestem de forma vulgar, que falam de forma vulgar, que vivem de forma vulgar, não devem ministrar, não devem adorar, não devem ministrar um louvor ou ministrar uma palavra. Não devem. Porque o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Está lá em Provérbios 1. O princípio da sabedoria é temer a Deus. Como é que eu vou expor sabedoria, ensinar algo às pessoas? Como é que eu vou fazer tudo isso se eu não tenho o mínimo de temor a Deus? Precisamos consertar todos esses pontos. E eu não estou aqui encorajando você a só apontar os erros, mas vamos pregar contra esse tipo de coisa. É por isso que eu tô aqui na internet. Porque aqui na internet pode tudo. Pode imoralidade, pode lascívia, pode impureza, pode palavrão. Então eu vou estar aqui também pregando a palavra de Deus. Tudo isso são frutos da carne. A imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, a embriaguez, o ódio, a discórdia, orgias, facções, ciúme, ira, egoísmo, idolatria, feitiçaria, tudo isso é obra da carne. E nós não podemos nos deixar ficar cegos. Tem essa concordância, isso é meio errado agora, né? Mas eu não posso me permitir cegar. Eu não posso me permitir ficar cego para coisas que precisam ser combatidas. Não dá para eu estar olhando o tempo todo e dizendo, meu Deus, o Senhor que vai chegar ali, a pessoa vai prestar contas com o Senhor. Não dá. Eu tenho que olhar o que está errado e o meu dever como um cristão que ama a palavra, que ama a Escritura e que ama a Deus, é pregar contra esse tipo de coisa, é defender a nossa fé, é dar um bom testemunho e instruir as pessoas a fazerem o mesmo. As obras da carne estão manifestas e elas têm aparecido. Que possamos combater cada dia mais tudo isso que tem crescido em nosso meio. Nós não vamos parar. Cristo vive e breve voltará. Enquanto a internet existir, vamos pregar. Enquanto o mundo existir, vamos pregar para a glória do nome de Jesus. Que Deus te abençoe.